começar mais um episódio do quadro Hashtag Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve para não perder o conteúdo que a gente posta. Corre aqui na nossa playlist Maratona, o Maestro já respondeu muita pergunta. Quem sabe a sua dúvida não está respondida por lá. Deixa seu joinha nesse vídeo que é muito importante pra gente no YouTube e compartilha nas redes sociais com seus amigos. Se você tiver alguma pergunta pro Maestro, é só deixar aqui no box de comentários que a gente está sempre de olho para responder. A gente também tem uma novidade, agora você pode ser membro do canal e os membros vão ter benefícios e vídeos e conteúdos exclusivos, então fica aí uma boa opção para vocês também, tá bom? Vem comigo, hashtag Pergunte ao Maestro. Olá, tenho acompanhado a série Pergunte ao Maestro. Parabéns pelo trabalho e pela generosidade em compartilhar o seu conhecimento. Gostaria de saber sobre cantor com dislexia. Sei que há vários graus de dislexia, tipo eu aqui agora. Tá. Você não é disléxico. Tô sim, mas vou continuar. Continua. Mas vários afetam a leitura. Para aprendizado do repertório do canto lírico, com repertório em idiomas estrangeiros, há uma grande dificuldade do cantor com dislexia em aprender os textos. Você tem uma abordagem com técnicas de memorização dos textos das músicas, por exemplo? Ou até mesmo exercícios vocais direcionados a estes cantores? Ou você só trabalha com estes cantores mediante trabalho paralelo com profissionais fonos? Abraço e sucesso sempre! Olha, eu tenho vários alunos com dislexia e tenho em vários graus de dislexia. E o que eu percebo é que eles meio que criam o seu próprio método. Então, eles criam o seu método para poder ir mais rápido. Eu os oriento na melhor maneira que eu vejo para decorar é escrever o texto várias vezes. Então, eu faço isso em ópera, por exemplo. Se você vai cantar uma ópera de 3 horas, que tenha recitativo, que tenha tudo isso, o que eu faço? Sento, escrevo pensando na música. Desde a abertura, vou escrevendo. Textos. Parei num lugar que eu não sei o que é, eu circulo aquele lugar, porque aquele lugar é o que eu não sei, e vou para frente. Depois eu volto e reescrevo as partes que eu tive mais, onde eu parei, onde eu engasguei. Isso no meu tempo livre. Então, por exemplo, eu tô em casa sem fazer nada, eu tô escrevendo o texto da ópera, sabe? Isso me ajuda muito. E ajuda também os meus alunos, tá? Porque a memória, ela às vezes, o aluno tem uma memória para texto diferente da memória que ele tem para música. Então, ele consegue decorar a música fácil e o texto não. E às vezes é o contrário. Então, você tem que ajudar o seu aluno e criar o método junto com ele. É a melhor maneira, tá? Mas esse método que eu te falei, ele é bem eficaz, né? Inclusive, é engraçado que assim, tem óperas que eu cantei há muito tempo atrás e que se eu fecho o olho, eu consigo me lembrar de eu escrevendo esse texto. E eu sei o texto ainda. E os musicais que eu dirigi, os musicais que às vezes a pessoa vem fazer Les Mis comigo, tá? E ela vai cantar a versão em português. E eu não sei, porque eu não escrevi. Eu dirigi, mas eu não escrevi, né? Eu não tive que cantar. Então, eu tinha um solo no Les Mis. Vocês sabem disso? Acho que ninguém sabia disso. Eu tinha um solo no Les Misérables. Na barricada, era um solo que vinha de trás da barricada num megafone. Então, como vinha de trás da barricada e era um megafone e era uma voz meio assim, o Ken Castle, que era o nosso diretor, ele disse, olha, o Martin Cash foi o primeiro a fazer esse solo, ele é o diretor musical do Les Mis, ele fazia cantando, não fosse, você não quer fazer? Você não é professor de canto de todos eles? Aí, meus alunos todos estavam lá, né? E aí eu fiquei com um pouquinho de dó, porque tinha uma pessoa que já estava fazendo solo, mas ele queria tirar aquela pessoa de cena. E aí ele falou, não posso que ele faça, eu preciso que ele esteja em outro lugar. Você pode fazer o solo para mim? Eu falei, ai meu Deus, minha vida já é tão difícil aqui.
vou ter que cantar. Mas aí como é que faz com o microfone? Enquanto eu estava falando com ele, a sound designer já estava com o microfone já pronto para levantar, para não sei o quê. Aí tinha um momento que tudo marcado no tempo, tudo num certo tempo, eu levantava o microfone e eu cantava. Aí o microfone já estava aberto, eu fazia o solo regendo a orquestra. Esse solo eu sei de cor. Mas o resto do Les Mis eu não sei, porque esse eu tive que decorar, e são 2. E eles são parecidíssimos. Então, aí eu tive que decorar. E era muito legal, porque o elenco amava me ver fazendo, dando entrada, e era um compasso complicado. Aí e o elenco gostava de me ver fazendo, porque era o meu lado ator, porque eu estava agressivo, agredindo eles, né? Ouçam agora o que eu tenho a dizer, vocês vão morrer, eu vou matar todo mundo, essa ideia de revolução. E eu fazia bem intenso. E o elenco adorava, era legal. Mas era difícil as pessoas saberem que eu fazia esse solo, porque era tudo tão mascarado, né, de um jeito que o público não via. Talvez quem estivesse sentado atrás de mim visse, ou quem estava aqui em cima, né, mas eu amava fazer. E aí quando eu não podia reger o espetáculo, aí um ator fazia offstage e o maestro regia só. Meu assistente perguntou, eu vou ter que cantar isso? Eu falei, não, calma, vai dar tudo certo. Você não vai precisar cantar, porque era agudo. Aí ele falou, não, fica tranquilo, você só vai reger e o ator lá dentro vai cantar. E aí tinha toda essa preparação, esse preset diferente. Agora, contando histórias, vocês também não sabem dessa, um dia eu fui, uma das restas eu fui cantar e na hora que eu levantei o microfone não tinha fio. Não tinha um plugado o microfone. E aí eu falei, não vou cantar, né, gente? Porque não adianta. Então, aí peguei, tinha uma câmera pra stage, aí eu mostrei pra stage, assim, ó. Um microfone sem fio, porque daria tempo de eu pegar o fio, plugar o microfone. Não dá tempo, gente. Nada dá tempo no musical, tudo rápido. Então, se eu fizesse isso, eu ia perder o próximo preset. Então, eu não cantei. Aí alguém cantou lá de dentro que também ninguém ouviu, porque o microfone não estava aberto. Então, nesse dia, não teve o moço da barricada gritando. Esse dia não teve. Cabeças rolaram, tá? Nesse dia. Mas não por minha causa. Porque tudo é preseteado, né? É tudo muito certinho no musical. Tudo tem que estar conectado, tudo tem que estar muito bem estruturado. Então, como eu sempre confiei que estava, eu nem olhei. A gente não olha, a gente faz no tempo. No tempo eu tinha que levantar o microfone e fazer vrum, levantei, cantei, voltou, tá. E aí quando eu levantei não dava tempo mais. É uma história para vocês saberem. Quem inventou o limite de idade para participar? Eu tô adorando esse episódio, porque eu que tava sonolento, gravando de manhã, e a Tati que tá assim, enrolando. Acho que você passou pra mim, sobre. Vai. Quem inventou o limite de idade para participar de concursos e começar na carreira artística? Acho isso de muito mau gosto, porque a música erudita poderia ser mais flexível para incluir as pessoas, você não acha? Uma coisa que tive insight outro dia é que a música faz a gente cuidar da própria vida. Estou aprendendo a equilibrar o meu lado racional com o emocional. E essa é a minha maior celebração. Amo vocês todos do estúdio. Vocês são necessários na nossa vida. Beijos. Ai, que lindo. Mas não é uma pergunta, né? É um comentário. Ele comenta que limite de idade. Sabe o que acontece com limite de idade? É para nivelar um pouquinho os cantores. Mas hoje em dia, já existem concursos para vários tipos de idade. Inclusive pessoas mais velhas. Eu fiz o Bidu Sayão no limite da idade. Mas agora, por que eles normalmente têm um limite de idade? Porque eles estão pensando num concurso de canto em dar oportunidade para uma pessoa fazer uma carreira. E se ela já está muito mais velha, infelizmente tem isso, tá, gente? Ah, você tá velho demais para começar uma carreira. Tem isso, sabe? Principalmente no canto lírico, tem um pouco disso. Eu passei um pouco por isso.
Mas hoje em dia já existem concursos por idade, sabe? E aí você consegue fazer bastante, tem que pesquisar, tem que dar uma pesquisada. Mas você consegue fazer sua performance, né, boa naquela faixa de idade e você compete com todas as pessoas dessa faixa de idade. Mas eu acho que é mais por isso, sabe? Para dar oportunidade dos jovens, especificamente, começarem uma carreira. E tem um mínimo que é o mínimo que se espera que aquela pessoa tenha estudado, principalmente no canto lírico, tá? Porque você vê, por exemplo, esses concursos de televisivos, né? Para criança, por exemplo, você vê criança fazendo, não tem limite, né? Mas no canto lírico tem, tanto para começar como no final também, que é a maneira que eles têm de nivelar o nível, nivelar o nível foi horrível. Voltando, é a maneira que eles têm de nivelar os cantores pela sua maturidade, né? A maturidade musical, a maturidade, enfim, de tudo. Eu acho uma pena também, porque tem alunos meus que estão numa fase ótima vocal, mas já passaram da idade de fazer concurso. Mas dá para fazer, é só procurar, tem alguns para fazer. Maestro, você é o cara, amo o quadro e isso tem me ensinado muito. Faço aula e isso é um ótimo complemento. Gostaria, se pudesse, que desse uma dica para ter esse ajuste de fala maravilhoso e com brilho da Tati. Acho esse ajuste ótimo para a fala. Beijão. Olha, Tati. Então, você tem que fazer o pergunte a Tati. Não pergunte ao maestro. Esse ajuste de fala dela, o que faz a voz dela ter inteligibilidade, palavra difícil de falar, né? É o brilho. Então, o twang dela. Então, a gente pode pedir para ela falar, por exemplo, com menos twang. Lê essa pergunta de novo, com menos twang. Maestro, você é o cara. Amo o quadro e isso tem me ensinado muito. Isso. Agora põe bastante twang. Maestro, você é o cara. Amo o quadro e isso tem me ensinado muito. Isso. Então, quando ela aumenta o twang dela, a gente consegue entender melhor, porque o texto ele é sempre anterior. Agora, na Tati, isso funciona porque a borda tá correta. Então, a fonte tá correta, ela tem brilho de fechamento, sabe? Então, isso faz com que melhore isso que ela fez agora. Mas a pessoa que realmente não tem brilho, você não consegue entender direito, a não ser que ela esteja microfonada. Então, é uma maneira que ela usa para ficar mais inteligível. Problema, a pessoa que usa um brilho do mal para falar, ela também é bem escutada. Então, às vezes, a pessoa usa esse brilho para falar, por isso que a gente tem que encaminhar para a fono, porque ela é inteligível. Ela consegue projetar a voz dela num bar. E aí, gente, tudo bem? Garçom. E tem aquela pessoa no bar que sempre sai rouca, que ela nunca consegue projetar a voz dela. E aí ela tá sempre... Tem uma amiga minha, aluna minha, que ela levanta a mão para falar. Posso falar? Que não consegue competir com o brilho dos outros. Se são vários alunos meus que têm muito brilho, você vai num bar com a Tati e com a Sami, elas duas vão mandar ver no brilho e aí ninguém consegue falar. Porque as pessoas deixa eu falar. E tem aquela pessoa no grupo que tá aqui, que aí ela consegue falar. Mas isso é ruim. E esse ajuste é muito comum. A gente manda muito para fono. Esse ajuste baixo de ressonância. Porque, principalmente a pessoa que tem a voz assim, e aí ela não consegue projetar, ela tenta projetar assim, entendeu? E aí é um problema também. No caso da Tati, eu cuido. Quando eu sempre cuido da voz das meninas. Tá falando muito esquisito você. Tá, vamos mudar isso aqui. Elas não precisam de fono, mas se precisasse de fono, eu encaminharia para poder melhorar essa voz falada, para que a voz cantada já esteja pronta, num lugar legal, num lugar bacana. Se você usa essa voz aqui e vai tentar cantar, ela é pesada, e aí, além de te machucar,
né? E dá impacto. Pontos de impacto a gente não quer na prega vocal, tá bom? Então, a Tati vai continuar com o twang dela. Maestro, a alimentação interfere no desenvolvimento da voz? Olha, é óbvio que a alimentação interfere porque você precisa estar saudável para cantar bem, não é? Alimentação saudável para estar bem. Agora, o que eu posso... Isso é padrão, né? Você precisa se alimentar bem anyway, cantor ou não. Agora, o que eu posso te dizer com relação à influência da alimentação na voz é alimentos que aumentem a secreção antes de cantar é ruim. Então, evite alimentos que aumentam a secreção. Leite, chocolate, que aumenta, que a sua babinha fica grossa, sabe? A babinha tem que estar sempre ralinha. Coça o chão da sua boca com a língua. Essa babinha, ela tem que estar sempre fininha, nunca grossa. Alimentos adstringentes antes de cantar são legais, que eles dão a sensação de limpeza. Então, você tem uma sensação de limpar as secreções ou a babinha. Então, por exemplo, salsão, maçã, morango, são alimentos adstringentes, tá? Agora, tem alimentos que geram um refluxo gastroesofágico muito grande. Então, à noite, você antes de dormir, toma muito café, toma... Às vezes até sopa, por exemplo. A pessoa acha, vou tomar uma sopinha para dormir. Aí ela toma a sopinha e aquela sopinha se torna um refluxo, queima a prega vocal. E queima bastante. O esôfago vem pelo esôfago e queima a prega vocal. E a pessoa acorda sempre com uma voz meio esquisita. Essa talvez seria a intervenção mais importante alimentar que eu faria no meu aluno. Então, ele está reclamando de refluxo, ele fez exame, quem detecta o refluxo é o médico de voz mesmo, quer dizer, o otorrino que vai ver, ele vai ver que você está tendo refluxo, porque ele vai ver lá, perto das suas aritenoides está tudo queimadinho, tudo meio vermelho, ele vai detectar isso, vai encaminhar para o gastro, mas você pode ter algumas atitudes alimentares para diminuir esse refluxo. O meu médico, meu gastro, me diz, eu tenho um problema de refluxo, ele me diz que é genético o refluxo, que você nasce, tem bebês que regurgitam muito, né, golfam muito, tem bebês que não. Então, você bate um bebê, ele arrota, tá tudo certo. Tem outros que têm essa tendência já desde bebezinho. Então, é aprender a lidar com o refluxo. Você tem que aprender a lidar com ele. Então, evitar coisas ácidas antes de dormir, muito líquido antes de dormir, levantar um pouco a cama, sabe? A parte da sua cabeça, levantar um pouquinho para que fique mais alto, você não fique, né, não vá para baixo. São várias coisas que você pode, além do tratamento que você tem que fazer, e tá sempre antenado. Porque eu, por exemplo, quando eu sinto que eu vou começar a ter o refluxo, eu já começo a mudar a minha alimentação e eu tomo extrato do aloe vera, que me ajuda muito, que é natural. E a gente até vende aqui no estúdio, de tanto que cantor tem refluxo. Muitos cantores têm refluxo. Porque a vida da gente é assim, né? A gente come tarde, a gente come e vai dormir, sai do teatro 1h da manhã, aí come e vai dormir. É difícil. Normalmente a gente termina tendo isso, não é? A gente trabalha muito com essa musculatura, e aí a gente apoia, e a gente tem toda uma... Deve ter alguma pesquisa relacionando o refluxo. A cantora, tem uma amiga cantora que diz, só cantores bons têm refluxo. Mas é brincadeira, tá, gente? Então, tomar cuidado com esses alimentos, pesquisar. E, para terminar, eu falo isso no meu livro, alimentos que te fazem mal. Porque tem
isso varia de pessoa para pessoa. Por exemplo, tem gente que não pode com gelado. Toma gelado, fica rouco. Eu tomo sorvete e canto. Não tenho isso. Tem gente que, sei lá, não pode com vodka. Eu não posso com vodka. Se eu tomar vodka, minha voz fica esquisitíssima. É refluxo? Não sei se é só refluxo, não, porque eu tomo vinho, mas vodka dá alguma coisa esquisita. Então você vai descobrindo isso, sabe? Você vai descobrindo que quando você... Tem gente que quando come melancia fica estufado, parece que vai morrer. Então você vai descobrindo isso. Eu adoro melancia, não estufa nada. Mas, entendeu? Você tem que descobrir também o que é que te faz mal. E antes de cantar, evitar alimentos que sejam prejudiciais a você, a sua voz. Isso você vai descobrir e você vai deixar para comer depois do concerto, né? É isso.